Boa noite, irmãos. Vamos ver se eu consigo me superar essa noite com o tempo. Então, para que a gente não se delongue mais, queria convidar os irmãos para que abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 28 ao versículo de número 30. Mateus 11, de 28 a 30. Hoje é um dia especial para nós, para a nossa igreja, não é? Nós teremos a profissão de fé do nosso irmão Erivan e teremos também o exame da nossa irmã Suzana e do nosso irmão Edson. Eu vou desligar aqui o ventilador, senão não vou conseguir deixar a página da Bíblia aberta aqui. Amém? Mateus capítulo 11, nós vamos ler do versículo então 28 a 30. Os irmãos acharam? Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queria que todos repetissem a leitura então. 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós temos ali 45 minutos, ver se eu consigo em meia hora, e deixo meia hora para a gente fazer o restante. Eu estava pensando em falar algo aqui nesta passagem, eu queria falar do 25 em diante, mas eu peguei só o 28 a 30 para que a gente tivesse tempo para podermos olhar um pouco mais de perto esta palavra. O meu desejo é que Deus nos abençoe, nos dê entendimento, para que possamos compreender então a sua vontade para as nossas vidas, que possa nos usar como instrumento para que possamos ser confortados, possamos ser edificados e exortados pela sua palavra. Amém? Amém. O versículo 28, irmãos, na verdade, este capítulo todo é um capítulo muito belo, não é? O início do capítulo 11 é quando João Batista está preso, quando ele manda emissários a Jesus para fazer perguntas a Jesus, não é? Nós vemos que esse capítulo também, Deus fala algumas coisas a respeito dos fariseus, não é? Ele fala acerca daquelas cidades impenitentes. A Bíblia diz aqui no versículo 11 que ele começou a pregar na cidade dos seus apóstolos, e algumas cidades não receberam sua palavra, não reconheceram, né, como Messias, como Cristo, como enviado de Deus. E no versículo 25 em diante ele começa a falar um pouco a respeito da chamada da graça de Cristo, a respeito da chamada de Cristo às pessoas, para que elas venham até Ele. O versículo 28, bem no início, nós lemos assim: vinde a mim, não é? A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, e que eu gostaria de notar bem rapidamente, para que a gente consiga analisar um pouco mais a fundo esses 3 versículos, é que é muito fácil nós identificarmos quem chama, não é? Nós vemos aqui quem está chamando aqui é o Senhor Jesus. É Ele quem chama, é Ele quem diz: vinde a mim. Nesse chamado de Cristo, irmãos, nós não vemos uma intimação, nós não vemos nenhum tipo de pressão, mas simplesmente há aqui um chamado gracioso de Cristo para aquelas pessoas que o ouvem, que no caso aqui eram os judeus. Ele está dizendo aos judeus: vinde a mim. É um chamado gracioso, é um chamado, a gente vai ver mais adiante, é um chamado a Ele. Ele não chama a um sistema religioso, Ele não chama a um grupo fechado, Ele não chama a uma metodologia, Ele chama a Ele. O chamado era para que venham a Ele.
Porque Ele, como Deus, somente Ele poderia fazer algo pelas pessoas. Elas só poderiam encontrar perdão, misericórdia, paz e salvação em Cristo. E é triste quando hoje nós percebemos que as pessoas erram o alvo. As pessoas hoje, irmãos, elas não têm ido a Cristo. Elas têm ido a igrejas, elas têm ido a um conjunto de doutrina, elas têm ido a associações, elas têm ido a casa de shows, elas têm ido a hospitais esperando receber cura, mas elas não têm ido a Cristo. Esse é um grande mal dos nossos dias. As pessoas sofrem porque as pessoas não estão indo a Jesus. Então o alvo da chamada é simples e é claro. Quando ele diz, vinde a mim, então é um chamado de Jesus. E por ser um chamado de Jesus, é sempre um chamado gracioso. É um chamado que é feito pela graça, porque aquelas pessoas, bem como nós, não merecíamos esta abertura dada por Cristo. Nós não merecíamos que Cristo viesse ao mundo, cumprisse a lei, morresse em nosso lugar, abrisse um caminho para que pudéssemos ser ligados novamente com o Pai, para que pudéssemos ser feitos membros da família de Deus, membros do reino de Deus e ao seu tempo membros da igreja de Deus. Então é importante que nós notemos aqui, em primeiro lugar, quem chama é Cristo, é Jesus, é Deus. É bom que você identifique, quem fez o seu chamado, por quem você foi chamado. Você não foi chamado pela Igreja Batista Fundamentalista em Três Lagoas. Você não foi chamado pelo pastor Marcelo, pelo irmão Azarias, nem por nenhum irmão que prega. Foi usado como instrumento, mas a sua chamada, ela vem de Deus. É Deus quem o chama. Por isso, existem muitas implicações, na maneira em que você responde a esse chamado. Porque não é um chamado de homens, mas é um chamado divino. É um chamado de Deus. Pena que as pessoas não tenham encarado esse chamado da maneira correta, de uma maneira bíblica. As pessoas não têm levado, então, esse chamado de Cristo a sério. E ele diz assim, vinde a mim, Então, é um chamado claro, fica evidente quem chama. Nós vimos que é um chamado gracioso, E também é de fácil identificação a quem ele chama. Ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados. Irmãos, nós vamos ver mais adiante que ele não está chamando, vinde a mim todos que estáis enfermos, vinde a mim todos que estáis pobres, vinde a mim todos que têm problema de família, vinde a mim todos que têm problema com filhos, vinde a mim todos os desempregados. Não, quando ele fala assim, os cansados e oprimidos, oprimidos pelo sistema religioso daquela época. Porque nós vamos ver aqui que o peso colocado sobre as costas das pessoas que queriam se aproximar e conhecer a Deus era um fardo muito grande. Não é? Então, esse chamado é direcionado a todos aqueles que o ouviam. Não é? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Nós identificamos também muito facilmente qual é a condição daqueles que foram chamados. A condição daqueles que foram chamados é uma condição de cansaço, é uma condição de opressão. Não é? É importante notarmos isso, porque a pessoa que não se vê nessa condição de opressão ou de cansaço, a pessoa que não se vê numa situação difícil, ela não terá qualquer motivo, não é, para dar ouvido a esse chamado. Ele diz, todos que estáis cansados e oprimidos. Agora, interessante, irmãos, é o motivo pelo qual Deus chama. Ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos enriquecerei, e eu vos curarei. É assim? E eu vos colocarei em evidência, e eu vos darei ostentação, e eu os colocarei como reis. Não, irmãos, ele diz, e eu vos aliviarei. Alívio, nós vamos ver aqui, que ele oferece, é um alívio que se refere a uma busca a Deus que havia se tornado impossível por conta do peso da lei e por conta de muitas emendas que os fariseus haviam criado e por conta de muitas tradições de homens que eles haviam criado.
Era realmente uma afadigação, era realmente um cansaço, era uma luta. Aqueles que queriam buscar a Deus para que pudessem ter uma comunhão com Deus, conhecer a Deus. O versículo 2, ele diz assim, a proposta é que eu vos aliviarei. No versículo 2, nós vemos porque ele chama para que haja alívio. No versículo 2 nós temos a proposta de Cristo, quando ele diz, a proposta dele é, tomai sobre vós o meu jugo. Esta é a proposta de Deus, quando ele chama, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. E nós vemos também a sua proposta seguida de uma oferta. Ele diz em seguida, e aprendei de mim. É interessante, se der tempo, eu vou querer olhar um pouquinho mais de perto tudo que nós estamos dizendo aqui. Quando ele diz aprendei de mim, ele diz, não é para que você aprenda de um sistema religioso, não é para que você aprenda de homens que pensam ser aquilo que não é, que era o caso dos fariseus, não é? Que usavam largas filactérias e vestes longas, não é? Eram aquelas pessoas que estavam sentadas na cadeira de Moisés. Então, nós vemos que a sua oferta é aprendei de mim, ele diz. E em seguida ele fala da sua qualidade, uma qualidade que é pertinente somente a Cristo, e deveria, por extensão, ser a nós, que fomos regenerados, e que temos a natureza divina, e que deveríamos nos comportar como Cristo. A natureza, ou a qualidade dele é que sou manso e humilde de coração. Irmãos, esta qualidade, na sua completa perfeição, ela só vai ser encontrada em Deus. E Deus espera ver esta qualidade, mesmo que em menos proporção, naqueles que se aproximam dele. Mansidão e humildade. Mas como falta isso nos nossos dias? Eu não vou, senão a gente vai ficar parado aqui. No mundo religioso, irmãos, o que não existe é mansidão. E o que não há é humildade. Existe só pessoas de poder que ostentam aquilo que pensam ter, pretensamente dada por Deus, quando na verdade não são nada. E nós temos a bênção para aqueles que atentam a este chamado. Eles que são mansos e humildes de coração. E a bênção para aqueles que atentam a este chamado. E encontrarei descansos para vossas... Irmãos, aqui o que está sendo tratado é uma questão espiritual, não é material. O que vai ser tratado aqui são as almas das pessoas, não é? Cristo convida que todos venham a Ele em prol ou em benefício da sua alma. Não da sua vida material, da sua vida profissional, da sua vida financeira, amorosa, psicológica, mesmo que psíquico seja alma, mas o propósito, Cristo convida as pessoas para que venham a Ele em prol do repouso para as suas almas. E nós temos no versículo 30 aqui uma verdade que vale mais do que ouro, que conforta, que refrigera, que traz consolo, certeza e segurança. Ele diz, porque... E aqui está a diferença, irmãos. Aquilo diferenciava Cristo de qualquer outro homem, Jesus de qualquer sistema religioso, Jesus de qualquer outra religião, de qualquer outro agrupamento, quer judeu, quer fariseu, quer saduceu, essênio ou qualquer coisa que seja. Eis aqui a diferença. Aqui está a diferença. Ele diz, porque o meu jugo. Irmãos, quando vemos pessoas sofrendo, como vemos pessoas desesperadas, é porque essas pessoas tomaram sobre si um jugo que não é de Cristo. Na verdade, muitas pessoas têm sofrido com o jugo colocado sobre si, que são sistemas religiosos que não têm base bíblica, não é? Muitas pessoas não têm suportado o peso do jugo que muitos têm colocado sobre as suas costas. Jesus diz que o jugo dele, ele fala assim, mas o meu jugo, ele diz que esse jugo é suave. Mas nós vemos pessoas sendo exploradas, nós vemos pessoas sendo espoliadas e levadas ao limite por um jugo que não é de Cristo.
Um jugo criado por pessoas, criado por homens, por filosofias de homens e doutrinas de homens. Um jugo, não é? Que as pessoas mesmas que ensinam essas verdades não levam e não pretendem levar este jugo. Aqui está uma grande e toda a diferença entre que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos entender mais um pouquinho isso, se o tempo nos permitir. O fardo dele é leve, não é como a lei de Moisés, ou como a lei dos fariseus, ou como a lei dos homens. O fardo dele é leve. Irmãos, e se Cristo nos diz que o seu fardo é leve, é porque ele é leve. Entenda isso. Ele é leve. Não permita que homens, pessoas, sistemas religiosos coloquem sobre suas costas um fardo que vá além daquele que Cristo tem nos deixado. Então nós vemos aqui, nesses poucos versículos, né? A Bíblia está cheia de paradoxos. Paradoxos são duas coisas que parecem contrárias, mas são verdades, né? E a Bíblia está cheia deles, irmãos, e Jesus aqui usa mais um desses paradoxos, né? Para que nós possamos aprender com os seus ensinamentos. Então, começando aqui com essa pequena introdução, eu queria olhar um pouquinho mais detalhadamente algumas verdades para as nossas vidas, para que nós possamos aprender. Primeira coisa é, como eu disse, Jesus chama: vinde a mim. O verdadeiro evangelho, quando é pregado, ele convida a pessoa para ir a Cristo. Ele não convida a pessoa para ir para um sistema religioso, ele não convida a pessoa para ir a uma igreja, ele convida a pessoa para ir a Cristo. Porque, como diz Pedro, só Cristo tem as palavras da vida eterna. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. É claro que tem todo um contexto onde a igreja está inserida, mas as pessoas têm que ser levadas a Cristo. Elas têm que ser levadas a conhecer o amor de Cristo, elas têm que ser levadas a conhecer a misericórdia de Cristo, elas têm que ser levadas a conhecer o perdão de Cristo e a salvação que só está em Cristo. E quando ele diz: vinde a mim, irmãos, é uma chamada simples, não é? Não é uma chamada complexa, nem complicada, nem subjetiva, mas é uma chamada simples e direta. As pessoas estão tentando encontrar Deus hoje, participando de encontros obscuros feitos por aí. As pessoas têm buscado a Cristo e conhecer a Cristo, indo para monte, fazendo tantas coisas, irmãos, que não tem qualquer base bíblica e qualquer sentido. Cristo é Deus, e a Bíblia diz que Deus enche os céus e a terra. Cristo está dentro da sua casa. Você pode encontrá-lo ali quando você o busca com arrependimento e sinceridade. Você não precisa de um sistema religioso. Você precisa da palavra de Deus e de um coração aberto para que possa conhecer a Cristo. Então é uma chamada simples, é uma chamada clara, é uma chamada facilmente identificada. Há pessoas que se encontram nessa situação, cansadas e oprimidas, cansadas e sobrecarregadas. Vinde a mim. Irmãos, quando Cristo diz vinde a mim, primeiramente isso tem um significado de conhecimento, porque Cristo te chama para que você vá até Ele, para que você conheça quem Ele é, e o que Ele fez por você, e o que Ele pede de você. As pessoas pensam que uma vez convertidas estamos livres da lei, mas você vai entender aqui que há uma troca de jugo. Ele tira o jugo pesado e coloca um jugo suave, mas você não fica sem jugo, não é? Então, primeiramente embutido aqui um conhecimento. Quando ele faz esse chamado, vinde a mim, um conhecimento de Deus. Pois os mistérios da graça do nosso Senhor só pode ser alcançado por meio de Cristo. Quem pode compreender a graça de Deus? Quem pode explicar a graça de Deus? Ninguém, irmãos. Quem pode tentar dissertar acerca da graça de Deus, dizer que Deus
escolheu derramar da sua graça sobre a vida de pessoas que são imerecedoras, que são pervertidas, que são pecadoras, que são rebeldes, que não buscam a Deus. Aquele tipo de pessoa que está descrito em Romanos capítulo 3, do 10 em diante, que o sepulcro é aberto, só falam mentira. Pessoas que são comparadas com aves de rapina. Quem pode explicar essa graça de Deus? Então é um chamado para conhecer a Deus, um conhecimento de Deus, dos mistérios da graça de Deus. E esse conhecimento só pode ser alcançado através de Jesus Cristo. Não pense que homem algum poderá fazer qualquer bem por você nesse sentido, meu querido. Só Cristo, só Deus pode trabalhar no seu coração, dando a você entendimento e discernimento para que você conheça as verdades do reino de Deus. Um chamado para que você conheça que só Cristo tem tudo aquilo que está relacionado com a paz. Um chamado para que você conheça que com Cristo está relacionado tudo aquilo que traz conforto, tudo aquilo que traz felicidade, e que a salvação dos homens está nas mãos de quem? De Cristo. Irmãos, a salvação da sua alma, a salvação da alma de qualquer pessoa, não está em nenhuma igreja. Porque quem morreu na cruz do Calvário não foi nenhuma igreja, não foi nenhum homem, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum apóstolo desses modernos. Quem morreu na cruz para pagar o preço do pecado do seu povo foi Jesus. Só Jesus tem a salvação nas suas mãos. Então essa chamada é para um conhecimento, meu querido. Não é um chamado para que você possa tirar o maior proveito que você puder do Senhor Jesus. É um chamado para um relacionamento. O Senhor Jesus, Ele gentilmente convida e encoraja as almas para que venham a Ele. Quando Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrarei descanso, alívio para as vossas almas. O chamado não é somente para que se vá e se ouça a pregação de Cristo. Não é. Não é somente para isso. O chamado não é somente para que se venha a Cristo, para que façam parte de uma sociedade. Não é. O chamado é para que você vá a Cristo, para que você conheça a Cristo, para que você creia em Cristo. Este é o chamado. Para que você siga em amor para com Ele, em fé e em esperança nele. Nisso consiste esse chamado. Vir a Cristo é crer em Cristo. São sinônimos. Vir a Cristo e crer em Cristo são sinônimos. Em João 6,35 diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Então, ir a Cristo e crer em Cristo são sinônimos. Aqueles que vêm a Cristo corretamente, porque existe a maneira errada de você ir a Cristo. Aqueles que vão a Cristo corretamente vão como pecadores arrependidos a um Salvador eficaz. Não esqueça disso. Há um Salvador completo, há um Salvador adequado, há um Salvador capaz, há um Salvador disposto para confiar a Ele suas almas, e para nele confiar, e para na sua justiça descansar. Irmãos, este é o chamado, e para isto é o chamado quando Ele diz: vinde a mim. Ele diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Irmãos, a quem Ele chama?
Ele tem chamado a muitos, Ele tem chamado a todos. Jesus fala com homens. Naquele contexto, que Ele pregava a judeus, Jesus pregava a judeus. Ele fala então, naquele contexto, Ele fala a homens que buscavam desesperadamente se encontrar e ter uma ligação com Deus, e que se empenhavam com todas as suas forças em serem bons, em cumprir as leis de Deus, em cumprir todo o cerimonialismo judaico, não é? E que achavam uma tarefa até um tanto impossível de se cumprir. E por isso eles caíam no desespero e eles se entregavam ao cansaço. Por isso a situação deles era uma situação de pessoas cansadas e oprimidas. E Jesus afirma que a extenuante busca a Deus por aqueles homens, ele diz aqui, terminaria e termina nele mesmo, em Cristo. Se você busca a Deus, você tem que ir a Cristo, porque Cristo é Deus. Somente nele você pode encontrar a divindade. A forma de conhecer a Deus não é por uma busca intelectual, como nós vemos que muitos querem fazer hoje em dia, e sim por um prestar atenção a Cristo. Você encontra a Deus quando você encontra Cristo. Sem Cristo não há Deus, não há salvação, não há perdão, não há misericórdia, não há graça e não há amor. Somente em Cristo. A busca de Deus verdadeira, ela culmina ou termina numa contemplação a Jesus Cristo. Uma busca verdadeira de Deus, ou uma busca verdadeira a Deus, te levará a Jesus Cristo, meu amado. Porque em Cristo nós vemos Deus. João 10,30 ele diz aos seus discípulos: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê a Deus. Filipe. Não se enganem, meus queridos. Então, eu queria que os irmãos entendessem uma coisa. Para o judeu, na época que Jesus pregava, para um judeu ortodoxo, a religião era algo que consistia em cargas pesadíssimas, né? Em cargas muito pesadas. Jesus disse a respeito dos escribas, dos fariseus, em Mateus 23:4, ele diz que atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem mexer nem. Eles punham fardos pesados sobre as costas daquelas pessoas que queriam servir a Deus. Esta era a situação dessa pessoa. Para os judeus, a religião, naquela época, era algo composto só de regras, não é? Só havia regras e normas intermináveis que deveria ser observada a todo instante. Existia regras para se lavar as mãos, existia regras para se lavar os copos. Jesus foi questionado por conta disso. Eles invalidavam a lei de Deus para que validassem o seu próprio mandamento. Eles diziam: se você for fazer uma coisa que é oferta ao Senhor, que é corbã a Deus, você pode, não é necessário que você honre seu pai e sua mãe. Jesus diz: invalidais a lei de Deus por vossas tradições. Então era esse tipo de fardo, espiritualmente falando, que estava sobre as costas daquelas pessoas. Era esse jugo que eles carregavam. Então Jesus veio e ofereceu a essas pessoas alívio na busca a Deus, para que eles pudessem encontrar a Deus. Irmãos, o que é mais necessário nos nossos dias, o que mais é urgente, é que as pessoas conheçam a Deus. Quando eu digo que é preciso que as pessoas conheçam a Deus, não estou dizendo que é preciso que elas sejam evangélicas, que elas sejam cristãs, porque a pessoa pode muito bem fazer parte de uma igreja, né? Ser batizado numa igreja, cantar numa igreja, dar o dízimo, participar de tudo e não conhecer a Deus.
Judas fez isso, ele não conhecia e participava de tudo, mas ele não conhecia a Deus. Nós encontramos as pessoas muitas vezes em uma conversa e nós perguntamos: você é cristão? Eu sou, já aceitei a Cristo, me converti. Ah, meu querido, amém, que bom. Me fale a respeito desse nosso Deus maravilhoso. Ah, Deus é bom e Deus é amor. Só. E o resto? Que na justiça, Ele é santo, é um fogo consumidor, um Deus com quem não se brinca, de quem não se zomba, porque tudo que me plantar, isso Ele colherá. Então este é o Deus, paz e amor que as pessoas conhecem. Este Deus não é o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui chamando as pessoas: vinde a mim. O homem então vivia em um amontoado de regras criado por aqueles fariseus e aqueles judeus, um amontoado de normas que ditavam cada movimento da sua vida. Eles deviam ouvir constantemente uma voz que dizia: não farás, não farás e não farás. Na realidade, as exigências da lei eram uma carga, irmãos. Era uma carga. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é o que ele diz? Este alívio, irmãos, é o alívio da lei, sobrecarregada e multiplicada e elevada ao quadrado pelos fariseus. Do ritualismo de muitas tradições criadas por homens, mesmo aquelas que invalidavam a lei de Deus. O alívio para uma vida de relacionamento sem dores e sem pesares para com Deus. É isso que Cristo tem nos proporcionado. É para isso que Ele tem nos chamado, não é? O versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo. A gente vai ter que parar aqui no versículo 29, mas vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo. Primeiramente, esse chamado é acompanhado com o verbo de ação. Ou seja, tomai. Não é para que você... Ele não chama para que você venha e fique somente olhando. Não, irmãos. Ele diz: tomai o meu jugo. É óbvio que para que você possa tomar o jugo dele, você tem que lançar fora o jugo que você tinha, não é? E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Cristo. Irmãos, como eu havia dito, muitas pessoas em muitas igrejas têm carregado um jugo que não é do Senhor, não é? É um jugo que muitos líderes têm colocado sobre aqueles seus liderados, não é? É um jugo que maltrata, é um jugo que judia das pessoas, é um jugo que rouba toda a paz, que rouba toda a felicidade, que rouba toda a tranquilidade. Como é esse jugo? Aquele jugo é assim, ela diz: ó, meu irmão Zari, se você não fizer isso, aquilo outro, Deus vai pesar a mão na sua vida, Deus vai tirar a sua bênção, Deus vai te colocar na prova. Que jugo é esse? Esse é o jugo suave? É interessante quando nós falamos a questão do jugo. Jesus era o que, irmãos? Deus, e a sua profissão era carpinteiro. Penso eu que um carpinteiro da qualidade de Jesus saberia fazer um bom. O jugo era uma peça de madeira que colocava sobre o boi e ligava o boi a um carro para ele puxar, ou mesmo a outro boi. Então a palavra, quando eu falo assim, que o meu jugo é suave, a palavra grega suave ali significa adequado, significa uma palavra mais moderna, sob medida. Porque se você pegar um animal e colocar um jugo maior nele, ele vai se machucar todo. Então Jesus, ele faz um jugo adequado para cada um de nós, não é? Tanto é que nós sabemos que Jesus, ele trabalha de uma maneira ímpar com cada um de nós. A experiência que temos de conversão com Deus, cada um tem a sua, não temos como padronizar. O irmão A, B, C, D, todos têm que ter a mesma experiência, o mesmo sentimento, para que exista uma verdadeira conversão. Não, ele trabalha respeitando muitas vezes o nosso temperamento, o nosso sentimento. Então, quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Irmãos, importante,
Não aceite, não abrace e não permita que coloque sobre você qualquer outro jugo que não seja o de Cristo. E onde está o jugo de Cristo? Está aqui, ó. Existem duas coisas. Uma das coisas se chama extra-bíblica. O que é extra-bíblico? É aquilo que está fora da Bíblia. Existe outra coisa que se chama antibíblico. O que é antibíblico? É aquele que vai contra a Bíblia, não é? E meus queridos, Jesus, o que Ele quer para nós é uma vida de serviço feliz a Ele. É o que Ele tem para nós. Então fala, tomai sobre vós o meu jugo. Primeiramente eu queria falar da maneira bem rápida. Quando eu falo tomai sobre vós o meu jugo, não é para que você tome o jugo de Jesus e tire férias, né? Não é para que você tome o jugo dele e relaxe, para que tenha uma vida nababesca, eu não tome o meu jugo e se aposente. Jugo está ligado com trabalho, com compromisso, com ligamento. Quando ele fala tomar sobre vós o meu jugo, é para tomar sobre si o jugo de Cristo, que era uma peça de madeira que era bem fixada, então, no animal. Tomar o seu jugo significa se submeter à autoridade de Cristo. Não mais à autoridade, à direção de homens e sistemas religiosos falidos, mas ao sistema de Cristo. Tomar o jugo é se acondicionar, então, se submeter à autoridade de Cristo. E pensando assim, isso não é bem um retrato do descanso, né? Quer dizer que nós iremos trabalhar, mas o nosso trabalho será produtivo, será certo e será recompensado. Não vai ser um trabalho em vão e nem um trabalho então inútil. Também não é um chamado para que você saia da vida imediatamente. Não é. É sim para que você persevere e continue a viver com uma nova perspectiva de vida. Hoje nós ouvimos muitas pessoas dizer assim: eu prefiro, eu gosto, eu acho. Não diga isso, diz assim: o Senhor quer. Eu não te chamo para achar, para pensar e para escolher nada, não é? O jugo dele, se você aceitou, está sobre você, e é preciso que você entenda essa verdade. Se Jesus é o grande servo, como ele se apresenta como grande servo, não será diferente com os seus seguidores. Também deverão ser servos, não é? Então é lógico que haverá trabalho para fazer, haverá serviço. Mas o serviço do Senhor Jesus será um serviço diferente. Será feito por meio de mandamentos e leis justas, que a pessoa irá aprender. Mandamentos e leis justas que a pessoa irá aprender de quem? Aprendei de mim. É bom que entendamos isso, porque se um dia eu disser algo que não está na Bíblia, você não tem que ouvir. E você pode me questionar, porque você tem que aprender de Cristo, de Jesus, e não de qualquer sacerdote, qualquer profeta, que tem um monte nos nossos dias, né? Mas aprender de Cristo, não de qualquer charlatão, mas de Jesus. De Jesus, que segundo ele disse, ele é manso. De um Senhor que é manso. Essa será a motivação e o prazer que revelarão os verdadeiros seguidores de Cristo. As regras, os mandamentos, as proibições humanas, na verdade, elas só cansam, elas desgastam, elas maltratam, mas o serviço com Jesus, ligados por Ele com um jugo gracioso, que Ele nos convida a tomarmos sobre nós, né? E caminharmos com Ele, servindo a Ele, não é um jugo que cansa e não é um jugo opressor. É um jugo de amor, de graça, não é? Que está sempre sentindo as nossas dificuldades, sentindo as nossas misérias. Então, meu querido, aceite o jugo de que Jesus lhe oferece. O jugo dele, e somente o jugo dele, é suave. Aceite o jugo que ele lhe oferece. Aprenda dele. Ande com ele. E você então
verá um novo caminho se abrindo na sua vida. Terá novos valores, valores eternos e valores do reino, que as pessoas não entenderão, mas valores que, praticados na sua vida, te trará paz, não é? Te trará consolo, conforto e comunhão com o nosso Deus. Tem mais 10 minutos. O versículo 29 nos fala de duas qualidades do nosso Deus, do Senhor Jesus. Essas duas qualidades ele diz: Ele é manso e Ele é humilde. Ele é manso e Ele é humilde. Mas Ele é humilde, irmãos, de coração. Não é? Ele é humilde de coração. Ou seja, a humildade dele vem de dentro para fora. E não como a humildade do homem, que quando existe vem de fora, né, para dentro. Mas Ele é manso e Ele é humilde de coração. Quando nós olhamos para Jesus, na verdade, nós não vemos a mansidão e a humildade como uma virtude, mas como o próprio fundamento da natureza de Jesus. Por natureza, meus queridos, Ele é manso, não é? Como Ele é manso, para que Ele possa cuidar e ensinar as pessoas. Às vezes eu fico tentando imaginar como foi aquela cena no Sermão do Monte, Ele ensinando aquela multidão. Que mansidão! Já pensaram nisso? Muitas vezes a gente quer rachar a cabeça da pessoa e enfiar a coisa lá dentro. Ele não fez assim. Ele ensinou com palavras de amor, com palavras de carinho. Ele é manso e Ele é humilde de coração. Ele mesmo diz isso dele: sou manso e humilde de coração. Somente poderemos ter e conservarmos verdadeira humildade quando sabemos que sempre, quando temos a consciência de que sempre nos encontramos na presença de Deus. Se você tiver a noção e na sua mente que onde quer que você esteja, você está na presença de Deus, Criador dos céus e da terra, que te resgatou, que derramou da sua graça na sua vida, mesmo que você não merecesse. Quando você sabe que o que você tem, você o tem pelas honras e méritos de Cristo. Você está onde está porque Deus foi por você. Que você não tem nada que você tenha conseguido com as suas próprias forças, senão pela graça e o trabalhar de Deus na sua vida. Você será mais humilde. Sabia disso? Se nós tivéssemos a consciência de que estamos sempre presentes diante de Deus, que Deus está sempre a olhar por nós, você cantaria os hinos na igreja de uma maneira diferente. Porque você saberia que Ele, e essa é a realidade, a verdade, Deus está nesse momento assistindo este culto. Então quando você canta, meu querido, tenha consciência de que Ele está te vendo e Ele está te ouvindo. E Ele conhece a motivação do seu coração. E sabe se você estará fazendo algo de uma forma mecânica, ou será uma adoração em espírito e em verdade. Somente assim seremos capazes de considerar. É interessante, irmãos, porque Filipenses 2:3 diz assim, eu vou ler para os irmãos, Filipenses 2:3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Ele diz: cada um considere os outros superiores a si. Rapaz, isso parece palavras de outro planeta para nós, não é? Hoje as pessoas estão querendo ser mais, ser a melhor, ser pisando na cabeça de todo mundo. Não é assim? No serviço seja o primeiro. Não é assim? O serviço tome o lugar daquele antes que outro tome o seu lugar. Agora, considerar os outros superiores a si mesmo, irmãos, é uma qualidade realmente de uma pessoa que tem comunhão com Deus. Quantas disputas, quantas diferenças, quantos atritos seriam evitados se essa humildade fosse posta em prática e você considerasse o seu irmão ou o seu próximo superior a si? Mas hoje é uma disputa de quem pode mais, quem sabe mais, quem tem mais dinheiro, qual carro é mais novo, qual casa é mais bonita, não é assim? Humildade, meu querido, é como Cristo, é você ter, porque Ele tinha. Porque em João capítulo 1 fala assim, que todas as coisas foram criadas por Ele, mas ainda assim Ele era humilde e submisso à vontade do Pai.
Pense nisso. E você aí querendo muitas vezes ser arrogante e prepotente, enquanto Cristo te dá um exemplo como esse, não é? Aquele que reconhece que nada é diante da majestade do Deus excelso, sempre será capaz de considerar a qualidade espiritual do seu próximo superior à sua. Por isso o orgulho espiritual, irmãos, e hoje existe muito isso, sabia? O orgulho espiritual, principalmente no meio pentecostal, onde se tem aqueles ditos poderes, né? Se tem uma pessoa lá que sabe adivinhar alguma coisa, ele tem que entrar em algum lugar pisando em tapete de ouro, né? O orgulho espiritual, na verdade, é uma grande autossugestão do diabo. Não devemos ter esse orgulho espiritual. É só através do contato e da vivência com a palavra de Deus, através do amor do Espírito Santo derramado em nossos corações, que Romanos diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo seu Espírito, não é? E da comunhão com Jesus Cristo que adquirimos a capacidade de sermos humildes como foi Cristo, sermos mansos como foi Senhor Jesus, e assim servimos ao Senhor em humildade, assim como Ele fez para com o Pai. Versículo 30, para que nós possamos terminar. Se os irmãos se lembram, em Lucas capítulo 4, do versículo 7 em diante, ali Jesus foi convidado para um jantar, não é? E naquele jantar ele começou a perceber, quando Jesus era convidado, irmãos, para ir a algum lugar, enchia de gente, sabe? Ia muita gente para lá. Então disse que quando ele chegou naquele lugar, ele começou a perceber que as pessoas chegavam e cada um começava a sentar nos primeiros lugares. Começava a escolher os melhores lugares, né? Naquela época, os melhores lugares eram ao lado do anfitrião, ou à direita ou à esquerda, ou ao menos perto dele, né? Daí Jesus, olhando o que estava acontecendo, ele começou a dizer para as pessoas, para que elas fossem humildes, não procurassem o primeiro lugar, né? Procure os lugares mais humildes, porque se você sentar no primeiro lugar, pode acontecer que o dono da festa vem e fala para você: olha, esse lugar está reservado, Azaria, dá para você sentar lá no fundo? Vai ser muito vergonhoso, não é? E é interessante porque nessa parábola que ele conta, ele diz: não procurei os primeiros lugares, ele diz: vai e toma o último lugar, e ele fala assim, que o que se humilha será exaltado. Se você ler essa parábola, ele fala assim, quando uma pessoa toma um lugar errado, ele fala para a pessoa: ó, esse lugar está separado para alguém, vá para o outro. E ele fala assim: amigo, toma o seu lugar. Ele chama de amigo somente aquele que mostrou humildade. Amigo de Jesus é somente aquele que leia na sua casa, Lucas capítulo 14, do versículo 7 em diante. Então é preciso humildade. No versículo 30, para a gente encerrar então a nossa mensagem: a verdade que vale mais que ouro, que conforta mais que riqueza, que traz mais consolo e certezas do que qualquer coisa. Ele diz: porque, aqui é a diferença, o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é como a lei de Moisés, nem como as emendas do fariseu. Cristo aqui, irmãos, ele convida a todos que venham a Ele em busca, perceba, Cristo convida a todos que venham a Ele em busca de repouso para as suas almas. Se você quer repouso para a sua alma, descanso e vida eterna, é isso que Cristo quer te dar. Ele não chama ninguém para que vá a Ele e para ficar rico, milionário, para que arrume uma esposa. Ele fala assim, para quem quer encontrar descanso e repouso para a sua alma. Somente em Cristo podemos encontrar. Cristo convida que todos venham a Ele em prol da sua alma, não dos seus bens físicos, mas em prol da sua alma. E para encerrar, irmãos, eu digo para vocês, só Cristo tem esse convite. Só Ele pode fazer este convite. E Ele faz esse convite a você. Ele diz a você: vinde a mim.
Não vinde a uma igreja, não vinde a denominação, não vinde a uma religião, não vinde a um sistema, não vinde a mim, a Cristo. Olhem para Jesus, olhem para Cristo. E Ele faz esse convite a você. Amém?